Bem-vindos ao Politeia. Sou o Rodrigo Couto e hoje vamos ver o que é que Adam Smith tem a nos dizer sobre a realização da justiça. Adam Smith costuma ser lembrado como o pai do pensamento econômico moderno ou pela sua teoria moral, mas ele também era um professor de jurisprudência, que hoje seria, em português, a teoria do direito. E ele talvez não tenha sido mais lembrado por isso, porque ele não escreveu um livro de direito, uma teoria do direito. Mas os alunos de Adam Smith colecionaram notas das aulas. E o pensamento jurídico de Smith pode ser compreendido a partir dessas notas. E o que é que ele nos dizia sobre o direito e sobre o direito na história? Adam Smith não negava que existissem direitos naturais, direitos que nascem com o ser humano. Mas ele reconhecia que, em larga medida, todo o resto era produção histórica, ou seja, criação de legisladores ou julgadores através do tempo. E por isso mesmo deveriam ser compreendidos esses produtos através do estudo histórico. E muito mais do que isso, ele dizia, bem, se esses produtos são históricos, nós podemos julgá-los através de critérios que não são históricos, critérios exteriores, externos à história, critérios de justiça, critérios morais. Então, essa é a primeira grande observação antes de iniciar o tema do vídeo. Adam Smith não nega a historicidade do direito, mas afirma que essa historicidade se submete a um julgamento moral, a um critério moral, que para ele é um critério de justiça. De forma mais específica, como é que ele realiza esse julgamento? Para Adam Smith, o progresso do governo e da jurisdição é histórico e pode ser julgado com a realização e, mais especificamente, com os meios de realização da justiça. O quanto mais adequados à ordem social esses meios, melhor a sociedade em que eles são adotados. Então, existe uma certa teleologia, uma ideia de progresso e de direção da história do pensamento jurídico de Adam Smith. É um pensamento que, resumidamente, antes de iniciarmos, ele começa com meios de realização da justiça que são praticamente inexistentes e ele vai até os meios mais avançados. Seria um progresso histórico do ser humano. Como é que ele faz esse estudo histórico do direito? Ele divide a história em fases. Essas são fases que incluem aspectos econômicos, naturais, sociais, políticos. E no interior desse quadro de instituições, ele vai localizar os meios de realização da justiça, ou seja, aquilo que ele vai pensar como jurisdição, e vai julgar a efetividade desses meios para garantir a ordem social. Adam Smith divide a história nessa análise em eras, e era comum entre os historiadores escoceses, pensadores históricos escoceses do período, dividir a história humana nesses períodos. Em cada um desses períodos existiam tipos ideais de sociedade, com suas próprias características econômicas, sociais, políticas específicas. Pois bem, Adam Smith dividiu basicamente a história humana em 4 eras. E nesse vídeo nós vamos tratar de 2 delas. É o primeiro de 2 vídeos. Semana que vem, as 2 posteriores e a conclusão. E quais seriam essas 2 primeiras eras? Bem, a era dos caçadores e depois a era dos pastores. Ele caracteriza isso tudo com base em
fundamentos econômicos, modos de vida que se caracterizam a partir da economia. O que era esse momento, essa vida dos caçadores, o primeiro momento? Bem, a caça não permitiria o acúmulo de riqueza nem a vida de grandes grupos em um território delimitado, limitado. Então, os grupos humanos eram pequenos e pobres e eram isolados uns dos outros. A caça não permite você agregar riqueza, acumular patrimônio. Pois bem, e se não havia essa possibilidade de agregar, de acumular, quais eram as distinções sociais existentes? Essas distinções eram basicamente biológicas, eram na verdade as diferenças biológicas. Então, as diferenças biológicas naturais entre homens e mulheres, entre idosos, jovens e crianças, e também as diferenças de habilidades. Bem, alguém seria um melhor caçador do que outro, alguém teria uma melhor habilidade para a pesca e por aí vai. Qual é a característica dessa espécie de distinção numa sociedade de caçadores? Para Adam Smith, essa distinção não seria suficiente para permitir que um determinado personagem influente dessa sociedade fosse capaz de intervir nos conflitos entre partes. Ou seja, não existiria um terceiro capaz de intervir quando duas pessoas estivessem em conflito. Isso significa que não existia jurisdição, como também não existia direito positivo, direito formalizado, o que também significa que não existia uma necessidade tão grande de criar uma jurisdição e de uma função jurisdicional especializada. Nem ao menos existia governo. Então, essas pessoas viviam com base em costumes, hábitos, tabus, tradições. Mas o que é que existe aqui que é fundamental para entender as eras que se seguem? Existia o sentimento natural causado pela injustiça, que é uma espécie de ressentimento que todos os seres humanos experimentam, na descrição de Adam Smith, quando presenciam, quando testemunham o cometimento de injustiça. A questão é que numa sociedade em que não existe como acessar esse sentimento através de instituições, você pode ter, por exemplo, uma vingança privada, você pode ter uma cadeia de violência que pode perturbar o grupo social, embora em grupos muito pequenos eles provavelmente vão ter formas de mitigar esses conflitos. Pois bem, mas não existe além disso uma autoridade, como eu falei, capaz de intervir. Então você está restrito ao campo do que é natural ao ser humano. É interessante lembrar de autores que falam sobre o estado de natureza e depois falam sobre a criação de artifícios, engenhos da inteligência humana ou da cultura humana para resolver problemas humanos. Esse momento inicial, esse momento zero, natural, é esse de caçadores. As coisas caminham um pouquinho na descrição de Adam Smith quando você passa da sociedade de caçadores para uma sociedade que domestica os animais, é a sociedade dos pastores. O que é essa sociedade ou como se caracteriza essa sociedade? Pois bem, os pastores eles são capazes de acumular mais patrimônio do que a sociedade anterior, que não era capaz de acumular patrimônio. Por quê? Porque não se trata apenas de ter rebanhos de animais, mas de ter as crias dos animais e os produtos derivados de animais, como peles, banha, carne, leite, queijo, tudo isso. E, fundamentalmente, alguns homens, alguns chefes de família conseguiriam acumular mais animais, ou seja, terão rebanhos maiores. Significa que alguns têm rebanhos e alguns não têm nenhum animal. E como não existiam muitos bens
de consumo, não existiam supérfluos, por exemplo, na descrição de Adam Smith. Esses chefes de família vão direcionar a riqueza deles para o sustento de dependentes, ou seja, eles vão agregar pessoas ao grupo, ao núcleo familiar. E eles vão criar essas clientelas, esses grupos, como falei, dependentes. Qual o reflexo disso para essas sociedades? Na tomada de decisões coletivas, esses chefes de família vão adquirir influência. Por quê? Porque a posição deles será, em geral, acompanhada pelos seus dependentes, pelos agregados. E por isso eles se tornam os primeiros personagens influentes, as pessoas com prestígio social. Essa é a descrição de Adam Smith, a hipótese dele para o surgimento da nobreza. Qual é o efeito disso para a jurisdição? Bem, o Estado aqui, o governo ainda não existem. Existem pessoas com poder essencialmente pessoal. Mas essas pessoas, através desse prestígio social, terão a capacidade de intervir entre partes em conflito. Então aqui nós não temos mais apenas aquele sentimento natural de injustiça, que poderia levar a uma vingança ou outra espécie de conflito que perturba a ordem social. Nós temos já um artifício, que é um terceiro que vai intervir entre as partes em conflito. Talvez o Adam Smith tenha se inspirado na história europeia, embora essa seja uma história filosófica, mas é possível encontrar exemplos disso, por exemplo, entre os povos do norte da Europa, que pagavam indenizações até mesmo no caso de crimes. Era o preço do homem, o preço de uma cabeça, essencialmente, pago como indenização. Bem, e além disso, a sociedade já conhece, como falei, a propriedade. E não é mais a propriedade de bens pessoais, porque na sociedade anterior havia sim propriedade, mas eram bens de uso pessoal, como armas ou adornos, etc. Na sociedade eles passam a ter propriedade de animais. E por isso você vai ter as primeiras regras de sucessão, você vai ter herança, você vai ter regras sobre o uso de pasto, por exemplo, etc. E isso vai criar a necessidade de jurisdição. Pois bem, essas são as duas primeiras fases. O essencial aqui é notar que no início você tem apenas um sentimento natural, e que esse sentimento natural, quando a sociedade se torna um pouquinho mais complexa, passa a ser auxiliado ou ganha expressão através da intervenção de um terceiro. Isso não é um governo ainda. E essa sociedade ainda, pelos padrões modernos, ainda é muito pobre e nada avançada, ainda é formada por nômades. E não existem aldeias permanentes. E a grande transformação vai vir com a agricultura e os primeiros assentamentos permanentes e, finalmente, com o comércio. Esses são os temas do vídeo da próxima semana, que é a parte 2. Então, para assistir a parte 2, lembre de se inscrever no canal, deixe o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações e até semana que vem. Tchau, tchau!